Boa noite. Que mulheres lindas, né? Bom, como a irmã falou, né? Nem todas nasceram para ser coroadas. A minha coroa já estava machucando aqui minha cabeça. Boa noite a todas. Eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão bem? Quem veio aqui hoje porque acredita em um Deus de milagres? Amém? Eu estou aqui porque eu acredito em um Deus de milagres. E eu ouvi a oração das irmãs, né, em favor de um membro aqui da igreja. E eu queria falar para vocês que eu sou um testemunho, um milagre vivo do Senhor, né? Quando eu tinha 22 anos de vida, eu cheguei num hospital quase morta. Eu estava com leucemia, uma leucemia muito rara. E os médicos me deram 15 dias de vida. 15 dias de vida. E já fazem quase 10 anos, não, mais de 10 anos que eu estou aqui viva para a honra e glória do Senhor. Então, se, né, por acaso faltar a fé, lembra de mim, que o Senhor me tirou de um leito de morte, me trouxe a vida para estar aqui hoje compartilhando com vocês esse momento. Amém? Então, quem trouxe a Bíblia? Quem não trouxe, lê da vizinha do lado. Ou presta atenção em mim que eu vou ler lá em Provérbios 31. Provérbios 31, verso 30. 31, 30. Quem encontrou aí? Vamos ler? Eu vou ler na minha versão, que é a Bíblia da Mulher, depois eu vou ler a outra que é atualizada, tá? Na primeira versão está assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Ok? Vou ler a outra versão aqui atualizada. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Elogiada, louvada, né? O que vocês entendem por essa passagem? A nossa beleza é ou não é importante? Sim, né? Cuidar de nós, cuidar da nossa autoestima, cuidar do nosso corpo, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família é muito importante. Ter beleza é importante, mas não é o essencial. O essencial é o quê? Temer ao Senhor. E por causa disso, eu queria pedir para o irmão já colocar. É você que vai cuidar, Jaque? Eu preparei um material para vocês hoje. Se vocês quiserem apagar a luz também, deixar aquele clima aqui igual estava antes, estava bem legal, né? Alguém fica com muito sono, com a minha voz assim mais fininha, né? Pode ser que alguém fique, ainda mais sexta-feira, né? Na sexta-feira todo mundo está mais cansado, já passou a semana trabalhando. Então, eu gostaria de pedir, enquanto o irmão prepara ali o slide, queria pedir para vocês se colocarem de pé. Todas de pé. Eu gostaria que vocês cumprimentassem umas às outras, que desse um abraço carinhoso, que cumprimentasse, olhasse para sua irmã e falasse assim: mais que princesa, nós somos rainhas. Mais que princesas, nós somos rainhas.
Beija aí a sua irmã. Dá um abraço nela, bem gostoso. Tô bem, decorou? Podem sentar. Já abraçaram, já beijaram? Né? Então, cada uma dá aí um bem-vindo para sua irmã, né? Que gostoso, né? Como é bom a gente cumprimentar as nossas amigas, as nossas irmãs em Cristo. É bom. Vocês ficam felizes? Como que vocês se sentem em ganhar um abraço? Especial, né? Então, quero dar um recado para vocês hoje. Vocês hoje aqui entraram princesas, mas vocês vão sair daqui rainhas. Vocês acreditam nisso? Eu acredito, né? Então, pode passar o próximo lá, irmão, por favor. O nome desse projeto, desse tema que eu trouxe para vocês, é um projeto que eu desenvolvo com mulheres, tá? Para a gente desenvolver a autoestima, trazer o valor que o Senhor Deus gostaria que nós, né, a intenção que Ele tem para a nossa vida, de sermos mulheres fortes, mulheres decididas, de fé, né? O que faz na concepção de vocês uma princesa? Pode mudar o slide. O que vocês acham? Qual que é a ideia que vocês têm do que seria uma princesa? Quem quer me responder? Todo mundo. Filha do rei. Que mais? O quê? Linda. Bajulada. O que mais? Poderosa. Glamour? Ah, glamour também. O que mais? Diva. Rica, especial. Passei alguma coisa aí que eu não ouvi? O que mais? Rica, especial, requintada, elegante. Como? Ai, com finesse, né? Finesse. Que mais? Tem um bom comportamento? Sim. Nem sempre? Não, uma lady princesa tem que se comportar bem, né? Uma mulher amável, suave nas palavras. Uhum. E como seria a forma de pensamento? Vestimentas, né? Finesse nas vestimentas. E qual seria o comportamento dessa princesa? Como seriam as palavras dela? Seriam doces? Seriam comportamentos contidos no sentido de polidos, ou não, seria um comportamento agressivo, um comportamento mais sanguíneo, assim, né, mais quente. Como que seria esse comportamento aí? Mas a gente aprende, né, a controlar os nossos nervos. Eu vou soltar, você pode passar o próximo? Vai soltar um videozinho aqui para vocês. Oi. Oh, calma. Eu também sou princesa. Que tipo de princesa você é? Tem cabelo mágico? Não. Mãos mágicas? Não. Os animais falam com você? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Sequestrada ou escravizada? Não. Vocês estão bem? É pra chamar a polícia? Todo mundo acha que tudo se resolveu pra você depois que apareceu um homem fortão? Sim. Qual é dessa gente? Ela é uma princesa. Vocês viram? Qual que é o pensamento de uma princesa para os contos de fada que a gente aprende lá na infância? Vocês perceberam o que é? O que é? Sempre vai haver um príncipe, né? Fortão, bonitão, né? Que mais? Encantado. Para quê? Para que esse príncipe serve? Para salvar. Para salvar a princesa. Que engraçado, né? A princesa sempre está em perigo. Vocês já perceberam isso? Sempre, né? E o que acontece nos contos de fadas sempre?
Ai, são felizes para sempre. E a ideia de felizes para sempre é o quê? Precisa de quem? De um príncipe encantado, né? Eu trouxe algumas princesas ali. Dá para enxergar bem? A primeira princesa que a gente tem retratada ali é a princesa a Branca de Neve, né? Na verdade, acho que está errado ali o ano da Branca de Neve, não é 1937. Ah, não, tá certo, eu que não enxerguei direito. Estou meio embaçadinho aqui. Aí, a primeira princesa que a gente tem dos contos de fada, Disney, que é aquele modelo padrão que a gente acompanhou na nossa infância, né? Veio a Branca de Neve lá em 1937. Como que é a história dela mesmo? Uma maçã envenenada. Mas antes dela comer a maçã envenenada, o que acontece com ela? O que ela tem que fazer? Isso. A madrasta malvada queria ser mais... Tinha raiva da beleza dela, né? E aí mandou ela embora. Vocês viram que eu coloquei o lugar de cada princesa? O país de onde cada história é correspondente? E a Branca de Neve veio lá da Alemanha. É uma história lá da Alemanha. E todas essas princesas que estão relatadas aí, a maioria delas eram adolescentes, com pouco mais de 12, 13 anos. E no caso da Branca de Neve, ela tinha 14 anos, tá? Então, olha só como ela já sofria na adolescência, né? Perseguida pela madrasta, teve que fugir, morar com os anõezinhos, comeu a maçã envenenada e teve que ser resgatada por quem? Pois é. Aí a segunda, quem que está ali? A Cinderela, né? Que é de 1950. E ela é da França. A história dela veio lá da França. E como que é a história da Cinderela mesmo? De novo, né? A madrasta malvada, as irmãs malvadas. E aí, quem que salvou ela? Ai, o príncipe. Ainda teve uma fada madrinha, né? Para conseguir ajudar, né? Porque sozinha, obviamente, ela jamais iria conseguir. E a próxima, quem que é? A Bela Adormecida. A Bela Adormecida veio de onde? De quando? Isso. O que acontece com ela? Isso. Mas para ela encostar o dedo na agulha e dormir, o que aconteceu? Alguém jogou o que nela? Uma praga, um feitiço, uma maldição, né? Quanto ódio no coração dessas madrastas aí, né? E a próxima? Ariel, né? Ariel da Pequena Sereia. Que é de onde? Noruega. E aí, como é que é a história dela mesmo? Ela cantava com uma voz bonita. Isso. Ela se apaixonou por quem? Pelo príncipe. E tinha o que na história também? Sempre tinha uma bruxa, né? Incrível. Isso, tipo um polvo, né? Eu não lembro mais do nome dela. A Úrsula. E a outra, quem que é a próxima? A Bela, da Fera. Né? Acho que é a primeira que se apaixona por uma fera, né? Então, quer dizer, isso já é quando? Anos 90. Então, nos anos 90, a história começa a mudar, a gente já pode se apaixonar pelas ferinhas, né? Pelos ogrinhos. Isso. Mas que no final ainda tem uma esperança, né? O que vai acontecer com a fera? Vai ficar bonito, né? Depois tem quem? A Jasmine, que veio de onde?
do Oriente Médio. De quando? Como que é a história dela? O Aladim. Gente, o Aladim era um ladrão. Né? Aí a história vai mudando. Vocês perceberam que a gente pode se apaixonar por fera e depois por um ladrão, né? Que no final vai se transformar num príncipe porque ele vai casar com ela. E ele tem a ajuda de quem? Do gênio. Olha como é que vai mudando o contexto da história, né? Aí agora não é mais a mocinha que só está em perigo e precisa de ajuda. A outra parte também precisa. E depois vem quem? Pocahontas. Ela é uma índia americana. Quem sabe a história dela? Para ajudar a salvar, né? Isso. Essa é a Mulan, eu acho. A Mulan que é a próxima. Mas elas estão ali juntas, né? As duas são guerreiras. Vocês perceberam que daí, já no final dos anos 90, as princesas deixaram de ser princesas. Elas começaram a virar guerreiras, né? E depois vem quem ali? A Mulan. E daí depois da Mulan? A do sapo? A da princesa e o sapo? Como? Isso, Tiana. Que já é nos anos 2000, né? E o que acontece nessa? Vocês sabem? Ela é super independente, né? Aham. Aham. Isso, então ela se apaixonou pelo sapo que virou príncipe. E depois? A Rapunzel, na Alemanha também. Em 2010. O que acontecia com ela? Ficava presa. Crescia. E quem que salvou ela? Ele era um príncipe mesmo? É, nessa historinha aqui, ele era um ladrão, né? Vai mudando o negócio, então é isso mesmo? E depois a outra, quem que é? A Valente. Como que é a história dela? E ela tem aquela aparência de princesa lá, igual a Branca de Neve, a Cinderela? Não, né? Cabelo lisinho, assim, não, né? Ai, faltou a Fiona, né? É que a Fiona sai do padrão Disney. Mas ela devia estar aí também. E a outra, a última ali? Aham, de qual? Frozen. E ela é o quê? Princesa também, né? Vítima também? Ela é vítima também ou não? E essa é mais recente, né? De 2013 e é da Noruega também. O que vocês encontram de padrão nessas princesas? Todas sofrem, né? Que triste. Hã? Não é um bom negócio ser princesa. Mas elas precisam de um salvador para salvar a vida delas. Elas não conseguem sozinhas. Sem príncipe nenhum, né? O que significaria isso, será? Feminismo, revolução das mulheres, que agora são autossuficientes, empoderadas, né?
Vocês sabem que essas histórias têm um contexto muito interessante ao passar dos anos, né? Lá no comecinho, quando a gente tem aquelas 3 primeiras princesas, até a mudança ali na Ariel, a intenção da história, dos contos de fadas, era o quê? Fazer com que as mulheres acreditassem que elas eram frágeis e que elas sempre iam depender dos homens, no caso de uma figura nobre, que é um padrão praticamente inatingível, para conseguir ser feliz. Ela nunca conseguiria ser feliz por ela mesma. Ela sempre ia ter que ser submissa e dependente. Isso é uma coisa ruim? Depende da intenção que a gente coloca essa história, né? E no caso aqui não é legal, tá? Vocês vão ver por quê. Depois a gente vai mudando, né? Essas princesas vão ficando mais independentes. Elas vão ficando mais fora do padrão e vão se apaixonando por homens que não seriam aquela figura encantada, mas parece que é mais aceitável se apaixonar por um ladrão, por uma fera, né? Vamos mudar lá o slide para frente. E essa daí, vocês conheceram? A Barbie. Ai, eu brincava muito de Barbie. Quem que brincou de Barbie? Eu brincava. Adorava. Ah, não teve muito, né? Que brincou de Barbie? Só da minha geração, só? Oi? Ai, tinha Suzy também, gente, ó. Quem brincou de Suzy? Eu brinquei de Suzy também. Quem que tinha aquele bebezinho? Tinha boneca bebezinho? Tinha, né? Aquela bonequinha bebezinho? Eu também tinha, gostava tanto. Que será, né, que era a intenção? A gente ter aquela bonequinha bebezinho? Treinar para ser mãe? É, né? E essa dali? Treinar para ser rica, poderosa, né? O que mais? Padrão da perfeição estética da sociedade aqui, né? O que será que as meninas que brincavam com a Barbie achavam que elas gostariam de ser quando crescesse? Magras, Barbie, né? É um elogio quando você fala assim, nossa, você tá uma Barbie, né? Parece um... O que significa? Você fala, nossa, você tá igual a Barbie, tá uma Barbie. Tá linda, magra, que mais? Alta, bem vestida, né? Sedutora. Vamos lá para o próximo? E agora? Aqui que chega o pulo do gato. Príncipes e super-heróis. Do nosso lado, a gente viu tudo, né? A gente assistia, gostava das princesas, da Barbie, era todo um romantismo, uma coisa, né, que deixava... Até hoje as meninas gostam de princesas. E aí, a gente vê que, para nós, mulheres, quem que era a figura masculina que vinha representada para nós? O que a gente considerava como uma figura masculina? O príncipe, encantado. Será que ele é real mesmo? Será que a gente consegue, nos nossos padrões sociais, encontrar essa representação desse príncipe encantado ali? Bem difícil, né? E quando a gente encontra, ele joga no mesmo time que a gente. Agora, o que os meninos da nossa época, desde lá, o que eles aprenderam a gostar? De super-heróis. Eu me lembro que quando eu era criança eu brigava muito com meu primo. A gente tem a mesma idade. Eu queria assistir o desenho das princesas, o desenho das menininhas, e ele queria assistir sempre coisa de Superman, Batman, Homem-Aranha. Não, eu odeio, eu não quero ver, né? Mas é isso que eles aprenderam a ser o quê? Príncipe encantado ou herói? Herói, né? E o que o herói faz? Salva. O que o herói é? Forte. E o que mais? Poderes, tem superpoderes. O que mais?
Como? Fortão. Meio rústico, assim, né? Bonitão. Os de hoje são bonitão, né? Mas será que lá era assim? Bonitão também. Mas é uma beleza diferente, né? Entre o príncipe e o herói, né? O herói tem uma beleza mais rústica e o príncipe tem uma beleza mais metrosexual, assim, mais, né? Mais delicado, mais sutil, almofadinha. E aí, o que será que isso gerou em nós, na nossa geração, na nossa sociedade, lá desde a Branca de Neve até os dias de hoje? A gente aprendeu a esperar por um príncipe encantado. Só que a gente recebeu o super-herói. O super-herói é aquele que vai atrás de proteger, de salvar, de prover, né? Ele é forte, ele não tem um comportamento delicado. Oh, minha amada, eu vim te salvar. Não, eu vim te salvar, vamos! Não é assim? O que o super-homem fazia com a Lois Lane? Voava com ela, né? E o Homem-Aranha? Jogava as teias e saia voando. Né? Nenhum veio com sapatinho de cristal, minha amada. Então, isso gerou um pouco de conflito também, né? Porque faltou a figurinha do Shrek ali, né? A gente tem os ogrinhos também, né? No nosso meio aí, disfarçado. E, no fundo, o Shrek também é um herói, né? Porque ele foi lá salvar a Fiona. Então, ele é um príncipe desencantado e um pouco de herói, né? E aí, quem foi que nunca sonhou com um príncipe encantado? Ninguém aqui sonhou com um príncipe encantado? Ai, que frustrante. Só eu, lá na minha adolescência, onde eu vou encontrar um príncipe. E vocês viram como mudou o contexto da história? Por que será que foi mudando, né? Por que será que o interesse primeiro era fazer com que as mulheres se sentissem tão dependentes a ponto de nunca alcançar a felicidade delas sozinhas ou por elas mesmas? Elas sempre iam precisar de um príncipe encantado, que era um padrão inatingível, porque os homens foram treinados para ser super-heróis, e a gente ia ficar sempre nesse conflito de interesse. Porque eles não sabem o que é ser uma princesa. Também não sabem o que é ser um príncipe encantado. Eles sabem o que é ser heróis. E dentro dos heróis também tem as heroínas, né? Que na época eram poucas. E a heroína faz o quê? Ela tem um comportamento de princesa? Não, né? O comportamento dela é tão masculinizado quanto do herói. Defensora, protetora. E vocês percebem que nos dias de hoje as heroínas estão ficando cada vez mais populares, né? Elas estão muito mais importantes, elas se sobressaem. Por que será? Será que hoje é mais importante a gente tentar ser heroína também, para se igualar com os homens? Tudo isso tem um motivo. Pode passar a próxima? Então, aqui, ó, nós internalizamos os modelos mais próximos e significativos para nós. O que isso significa? Significa que a gente tem uma memória afetiva. Quando a gente fala de memória afetiva, a gente interliga tudo aquilo que foi bom lá na nossa infância com as coisas que foram da nossa vivência. Então, se a gente brincava de Barbie e era legal, né, brincava de Barbie com a amiguinha, com a mãe, e era legal, a gente vai ter uma memória afetiva com relação a isso. E a gente sempre vai ligar uma positividade a estas coisas, né? Quando a gente assistia os filmes e era legal, a gente sempre vai ligar alguma coisa boa, né, em nós. E estas coisas vão permanecer para sempre. Dificilmente a gente vai mudar. Isso vai ficar lá no nosso subconsciente, tá? E aí é onde a gente fica gerando conflitos. Pode passar? E aí, por que será que as rainhas são más? Pode.
O poder corrompe? O poder corrompe? O poder corrompe, né? Mas por que será que dentro de toda essa representação que a gente teve no passado e até os dias de hoje, a gente não vê muito falar sobre as rainhas e quando escuta falar delas, elas são más? Elas são corrompidas pelo poder. Por que será que as rainhas são más? Alguém quer tentar falar? Não querem sair do lugar. Não quer perder o posto. Verdade. Elas querem vencer destruindo o outro. Isso aí. E é isso que foi passado para a gente, né? Isso que foi passado para a gente aqui. Não foi? Né? Mas aqui não foi. Aqui não foi assim a história, né? Pode passar para a próxima, Jaque, por favor. Quem que foi rainha na Bíblia? A Esther foi aquele modelo de rainha ali que a gente aprendeu na nossa infância? Não, né? Quem foi a Esther? Quem foi a rainha Esther? Deus usou uma mulher judia para salvar o povo dele da morte, né? Qual foi a representação dela na história bíblica? Como que foi a história dela com Deus? Ela foi princesa ou ela foi rainha? O que ela fez? Ela foi rainha, né? Por que será que Deus não levantou ela como uma princesa? Alguém quer falar? A maturidade, como ela temia a Deus. Mas a maturidade, ela também não era uma menina adolescente, jovem, assim como aquelas princesas que a gente viu? Deus tinha um plano. Como rainha. Mas por que será que ela não podia ser usada como princesa? Exato. Por que será, né? Então, assim, vou trazer algumas coisas para vocês. Vocês entendem um pouquinho da monarquia? O que significa ter uma função ou um papel de princesa? A gente tem dois tipos de princesa. A gente tem a princesa soberana e a gente tem a princesa consorte. A princesa soberana é aquela que é a filha do rei. Ela seria a herdeira do trono se não tivesse nenhum outro filho homem para assumir o posto do rei, né? Então, a princesa soberana, ela herdaria o trono e se transformaria em rainha. E aí, isso é muito difícil. Por quê? Porque normalmente tem sempre um filho homem na linha de sucessão e é eles que herdam o trono, né? Então, a princesa acaba nunca fazendo muita coisa, mesmo que ela seja a princesa soberana. E aí a gente tem outro tipo de princesa, que é a consorte. A consorte é aquela que casa com o príncipe. Então, ela herda o título pelo matrimônio, que são essas princesas que a gente vê lá, né? Na Inglaterra. Então, a princesa consorte, ela não tem papel de absolutamente nada. Elas só têm um título. Elas não têm poder para fazer absolutamente nada. Elas só têm função social. Elas precisam obedecer tudo o que a coroa mandar elas fazerem. Elas não têm uma autonomia. Elas não têm direito de opinar, de governar, de, né, colocar nada ali. Elas são só um título e obediência, certo? Por conta disso, uma princesa não tem representatividade, não tem poder, não tem
vamos dizer assim, não tem poder de decisão em nada. Ela é controlada. A vida dela é controlada. Ela nunca vai controlar, ela nunca vai governar. Acabou a pilha? Não. Então, aqui, por conta disso, a gente tem, por consequência, 2 tipos de rainha. A rainha soberana e a rainha consorte. A rainha consorte era a princesa que herdou o título, o marido se torna o rei e ela se torna a rainha, herda o trono. E ela continua sem representatividade como rainha. Mas a rainha soberana, essa tem o poder. Essa pode governar. Essa tem poder para governar. A rainha é o que faz, que manda, não a princesa. Por que Deus colocou a Esther como rainha? Por quê? Porque é a rainha que pode governar. Por mais que ela fosse uma rainha consorte, o marido dela era o rei. E ela teve audácia, ela teve fé, ela não teve medo. Ela não foi uma princesa indefesa que ficou esperando alguém resgatar ela. Ela foi lá e tomou o controle da situação. Teve força, teve atitude. E o que será que Deus espera de nós, como filhas dele? Ele espera que nós tenhamos um papel de princesa ou um papel de rainha dentro da obra do Senhor? Rainhas, né? E aí, por que será que a mídia passou para a gente que ser rainha era ruim? O que eles queriam com isso? Será que era nos manter aprisionadas, sem poder de escolha, sem poder de decisão, sem lutar pelas coisas justas e importantes para a nossa vida, sem lutar pela nossa fé, sem lutar por, vamos dizer assim, um privilégio como esse que estamos tendo, de ter uma reunião com mulheres. Uma mulher pregando, palestrando, louvando. A mulher tem autonomia de fé, de vida, de cuidar do lar e de cuidar da sua vida. Se a mulher não conseguir amar a si própria, ela nunca vai conseguir cuidar bem de outra pessoa, do esposo, dos filhos, do lar, porque ela não está bem, né? E isso foi o que passaram para a gente nas histórias dos contos de fada, que a gente nunca ia ficar bem. Que a princesa, ela sempre tem que ser resgatada, protegida, e que ela nunca tem o quê? Domínio próprio, né? Vamos passar para a próxima? Já está. Tudo isso que foi passado para a gente tem um sentido, tem um interesse político e comercial, econômico por trás. Né? As grandes indústrias, elas ganham muito. Então, elas se aproveitam, né, da nossa fragilidade psicológica para moldar o comportamento e os padrões sociais que a gente vai passando de geração em geração. Tá? Isso tem um benefício na indústria. Quando a gente viu lá a Branca de Neve, né, numa época onde a gente tinha as guerras, a mulher, ela era uma figura o quê? Dominada. E depois, quando a gente teve o final das guerras, a Revolução Industrial veio e quis libertar as mulheres para eles poderem ganhar mais dinheiro. E isso seria bom para eles, porque a mulher poderia começar a trabalhar com uma mão de obra barata, e com isso eles aumentariam a economia. Então isso tem um interesse escuso por trás, né? Pode passar para a próxima? Por que eles se utilizam disso? Porque a gente tem dentro da psicologia uma das linhas que fala sobre, essa aqui é a pirâmide de Maslow, tá? Essa aqui são as nossas necessidades elencadas em uma pirâmide como forma de importância, vamos pensar assim. O que a gente tem como mais importante na nossa vida para a gente viver? Que seria?
as necessidades fisiológicas, né? Se a gente não comer, se a gente não beber água, se a gente não respirar, se a gente não descansar, a gente não consegue viver. Por consequência, ali a gente tem a reprodução, né? Que é muito importante para a propagação da espécie. Então, isso está lá na nossa memória genética biológica. A gente precisa disso para propagar a espécie, né? E a segurança. Segurança física, isso, né, envolve emprego, recurso financeiro, saúde, moradia, a família, né, ter uma propriedade onde você pode abrigar a tua família. Então, isso está lá na nossa base. Basicamente, a gente luta todos os dias para manter essa base aqui da pirâmide. E essa é a intenção. Essa é a intenção de quem domina a economia e a política, né? Por quê? Porque a intenção deles é que a gente nunca atinja o topo daquela pirâmide, que é a realização pessoal. É ser feliz. Então, sempre vai ter questões políticas e econômicas que vão envolver a nossa vida com relação ao amor e ao relacionamento. Então, é onde entra o conflito das princesas e os super-heróis, porque a gente vai buscar eternamente um príncipe encantado e vai receber sempre um herói, né? E vice-versa. Então, a gente tem conflitos nos nossos relacionamentos. E a gente vai morrer querendo ter DR com o marido e nunca vai resolver nada. No sentido de, se a gente não entender o que o outro passou, como o outro foi moldado, e ele também não nos entender, fica difícil a gente ter uma boa relação. E a maioria das pessoas vão começar a fracassar nisso, porque a mulher idealiza demais, porque isso é a nossa característica, nós somos muito frágeis nesse sentido, enquanto o homem já se contenta mais fácil do que nós, porque ele era um super-herói. Ele não tem um molde, assim, ele não tem uma exigência, um padrão muito requintado, que nós já temos. Autoestima. O que mais tem acontecido hoje na nossa sociedade? Muito problema com a autoestima. E quando a gente começa a ter problema com a autoestima, a gente começa a desenvolver depressão, ansiedade, pânico, né? Tristeza. E o que é o mal do nosso século hoje? Depressão e ansiedade, né? Uma ansiedade que tudo aconteça rápido e uma depressão, uma melancolia, uma tristeza profunda que parece que nada vai dar certo na vida. E tudo isso está lá, na nossa infância, implantado lá desde a época da década de 30. E até hoje reflete em nós, na nossa sociedade. Pode passar para a próxima? Mas eu nunca gostei das princesas e nem das bonecas. Então, como é que tudo isso que você falou, Carol, vai me atingir se eu não fui adepta a essas coisas que você falou agora? Então, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês, mas eu preciso de voluntárias. Preciso de 6 voluntárias. Quem que topa vir aqui na frente ser minha voluntária? Já vai informando, já. Gostei. Vamos lá. Preciso de 6. Raquel. Você, como é que é teu nome? Luciane. Quem mais? Você é a? Elizabeth. Tânia e? Franciele. Então, essas meninas bonitas aqui vão ser nossas cobaias. Falta uma. Quem vem? Isso. Tem um lugar que dá pra gente esconder. Eu preciso de 2 agora. E preciso que as outras se retirem do recinto. Pode ser? Não, vamos lá, você também. Só preciso de 2. Fica 2 aqui. Deixa eu acompanhar elas. O microfone pode ir lá?
Se fosse eu, já tinha morrido com falta de ar. Vocês vão sair daqui saradas. Vocês viram o que aconteceu? Quem que... Rebelde, né? Ah, meu Deus. É a Fiona. Quem que foi a última que entrou aqui? Como é que você sabia que tinha que fazer isso? Você observou o ritmo e foi no embalo. Quem que você acha que fez isso primeiro? Quem foi? Na verdade, foi as que ficaram, né? Você nem encontrou com elas aqui. Elas já tinham saído. Vamos pensar assim, a bisavó, a avó, a mãe, a filha, a neta, a bisneta. A bisavó já foi embora e a bisneta está lá seguindo o padrão dela ainda. Uma pelo fora. Sempre tem a rebelde, né? Sempre tem a rebelde. Mas mesmo que a mãe seja rebelde, a netinha está lá observando a vovó. Então, mesmo que você não goste de nada disso que eu mostrei para vocês, isso interfere ou não interfere na vida de vocês? Sim, por um padrão aprendido de comportamento, de sentimento, de emoção, né? Por mais que a gente não goste, a gente acha que, eu não gosto, isso não me atinge. A gente tem um padrão de comportamento. Isso, tá? E é assim que muitas vezes a gente se perde. A gente não sabe de onde estão sendo os frutos das nossas dores. A nossa alma chora, a nossa alma sofre, e a gente não sabe de onde vem essa dor, a gente não entende. E está num padrão lá, super antigo. E a gente continua repetindo ele até hoje. Mesmo que quem iniciou esse padrão não esteja mais aqui. E a gente continua colhendo os frutos dessa sementinha que foi plantada lá atrás. Tá? Pode passar o próximo? E aí que a gente vai entrar na autoaceitação. Por que é tão importante a gente se aceitar? Porque muitas vezes a gente vê tantas mulheres que não se amam, que não estão felizes com o seu corpo, que não estão felizes. Meu cabelo é assim, meu corpo é assado, que eu sou muito baixinha, eu sou muito alta, eu sou muito gordinha, eu sou muito magricela, eu sou muito bunduda, eu sou muito peituda, né? Não é assim? Sempre tem uma coisa para se reclamar. Quem aqui nunca reclamou, levanta a mão. Nenhuma? Nunca reclamou. Todas nós reclamamos, né? Algum momento da vida a gente reclamou de alguma coisa. E da onde vem a nossa insatisfação? Com quem que a gente se compara para poder ficar tão insatisfeito assim? Com quem? Com o padrão que o mundo determinou. Mas quem que é esse mundo que determinou alguma coisa para mim? Vai seguindo, seguindo e atingindo a gente. A gente não sabe de onde vem. E a gente sofre, a gente coloca dores dentro de nós, a gente pega fardos que a gente não precisa carregar e toma como nosso. Daqui esse fardinho aqui, deixa eu carregar um pouquinho. Tem mais um aqui, peraí, deixa eu levar junto comigo. Até uma hora que a gente não aguenta mais tanta dor. Não aguenta mais carregar tanto peso dentro de nós. E aí é onde a gente gera as nossas patologias aí. Depressão, ansiedade, né? Tristeza. Não se aceita, não se ama. E aí, quando isso acontece, isso atinge o casamento. Porque uma pessoa feliz não consegue ser feliz com outra. Uma pessoa que não é feliz não consegue criar filhos felizes. Os filhos absorvem tudo isso. Filhos, crianças, adolescentes, ainda, né, ou já adultos,
Tudo isso passa. E o que a gente precisa fazer para mudar essa história? O que dá para fazer hoje para mudar essa história? Foi isso que o Senhor desejou para a gente? É isso que está escrito aqui na palavra? Não. O Senhor nos fez para ser princesas em apuros, em perigo, sem decisão, sem governabilidade da vida, sem fé, esperando sempre que a salvação vai vir de um terceiro, mas nunca dele. O que a gente pode fazer de diferente hoje para quebrar esse padrão? Gostaria que você olhasse para dentro de você agora e que... Oi? Reescrever uma história. Gostaria que você fechasse os teus olhos agora e que você pensasse em uma foto de quando você era criança. Um momento da sua vida que foi muito especial e que você pudesse se ver nessa foto como essa menininha nesse lugar, naquela cena. Quando você se vê nessa foto, você está tendo a oportunidade de falar com essa menininha o que você falaria ou faria para essa menininha. Você pegaria na mão dela? Você faria um carinho no rosto dela? Você falaria para ela que a ama? O que você faria para essa menininha hoje? O que você diria para ela hoje? Você diria para ela que ela é uma princesa ou que ela é uma rainha? O que você diria para ela? Você pegaria na mão dela? Levaria ela para algum lugar? Ou tiraria ela de algum lugar? A hora que você estiver pronta, você pode abrir os teus olhos. Como que você se sente agora? Livre, conhecendo tudo isso. Qual que é o sentimento que vem em você agora? Alguém quer falar? Qual que é o sentimento que você tem agora? Alguém quer dizer em uma palavra? Alegria, segurança. Quem mais quer contribuir com o sentimento que teve agora? Mudança. Que mais? Acreditar, fé. Que mais? Alguém mais quer falar? Posso falar reconstrução, renovação, restauração, restauração de histórias, restauração de vidas, restauração de alma,
restauração de relacionamentos, relacionamento consigo mesmo. Uma das melhores coisas que a gente pode ter junto do Senhor é restabelecer um relacionamento com nós mesmas, com a nossa vida, porque foi Ele que desenhou você. Foi Ele que fez você. Em todos os sentidos, em tudo o que você é. E quando você fala que você não aceita ou não se aceita, você está olhando para o Senhor e dizendo: o Senhor errou comigo. O Senhor fez tudo errado em mim. Não está certo isso que o Senhor fez. Alguém aqui tem coragem de olhar para Deus e dizer que Ele errou? Alguém tem? E falar: Deus, o Senhor errou comigo. O Senhor errou quando me fez baixinha. O Senhor errou quando me fez alta demais. O Senhor errou quando me fez magra demais. O Senhor errou quando me fez gordinha. O Senhor errou quando fez meu cabelo muito liso. O Senhor errou quando fez o meu cabelo cacheado. O Senhor errou quando fez o meu cabelo loiro. Errou quando fez meu cabelo preto, castanho. Alguém tem coragem de falar para o Senhor que Ele errou? Não, né? E se Deus não erra, por que a gente não pode se amar e se aceitar? E ser livre dessas amarras? É? Pode passar para a próxima? Eu gostaria de agradecer a todas vocês pela participação nas nossas dinâmicas. Azaf, vamos fazer um louvor? Vocês permitem? Claro? Que bom. Vocês querem se colocar de pé? Gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse se sentir segura nos braços do Senhor Jesus. Livre, liberta. Liberta para viver a sua vida. Liberta para amar o seu marido, o seu esposo e aceitá-lo do jeito que ele é. Liberta para você se aceitar do jeito que você é, se amar do jeito que você é. Acreditar na segurança dos braços do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços